A gente vai falar um pouquinho agora sobre os 3 trimestres da gestação. Dentro da psicologia pré-perinatal, nós catalogamos em trimestres, ok? Existem aqueles 24 estágios. A gente vai falar um pouquinho das peculiaridades dos 3 trimestres. Tudo que eu vou falar são em termos gerais. O primeiro trimestre, esse é o trimestre mais crítico de todos. Crítico em vários sentidos, tá? Porque é onde o feto, o zigoto que se implantou no útero vai começar a se desenvolver, todos os órgãos vão se desenvolver. E olha só que interessante. No momento de desenvolvimento de determinados órgãos, de determinadas partes, se um choque ou um trauma acontece, aquele órgão, aquela parte vai ser diretamente afetada. Tem um grande psiquiatra, que ele também é um dos precursores da psicologia pré-perinatal, ele tem um problema no ventríloco do coração. E em regressões ele descobriu que a mãe dele, quando descobriu que estava grávida, tomava banhos frios tentando abortar ele. Geralmente, quando a mulher descobre que está grávida, tomando uma mulher com ciclo menstrual regular, é exatamente no mesmo momento que o coraçãozinho começa a dar as primeiras contrações. Se foi uma boa notícia, tem um impacto. Se foi um susto, tem um outro impacto. Se eu quero exterminar essa vida que está crescendo, tem um outro impacto. Então, dentro do primeiro trimestre, todos os nossos órgãos estão se desenvolvendo muito. O nosso corpo está se desenvolvendo muito. Então, dentro daquele período, se um choque ou um trauma acontece, vai afetar diretamente o órgão correspondente e também emocionalmente. Quando o choque é muito grande, vai afetar a parte fisiológica da pessoa na vida adulta. Passado o primeiro trimestre, o corpo ele já está formado. Ele vai continuar crescendo, mas está tudo no lugar. Já tudo existe como a gente conhece um feto, tá? É um período de conexão espiritual. Espiritual não tem nada a ver com religião, tá? Você pode chamar de Chi, Kundalini, Espírito Santo, com algo maior do que você. Então, muitas pessoas que foram regredidas ao segundo trimestre especificamente, é um período de quietude. A criança precisa, o feto, de quietude, porque é quando ele começa a se conectar com esferas superiores, tá? Geralmente, aqui, se acontecem choques e traumas, a pessoa já vai começar a se desconectar de algo maior, ou ter problemas em relação a isso. Então, dentro do segundo trimestre, traumas e choques que já vêm do primeiro trimestre invadem o segundo trimestre. Isso vai também afetar ali no que está acontecendo. Terceiro trimestre é o desenvolvimento do ego e maior conexão com o mundo externo. Aqui a criança ela começa a se conectar mais ao mundo externo, à cultura, às vozes dos familiares, a rua, a casa, ao ambiente. E é um período de muitas associações. É o período onde a criança está maior lá dentro, o feto está maior, começa a faltar espaço. Então se o feto sente muita dificuldade, medo, porque não tem espaço, não consegue se mexer, pode. Entendam a palavra pode. Não é uma via de regra. Mas muitos casos de claustrofobia é devido a isso. Pode ser devido a isso. Assim, pelo menos muitos que eu explorei, a gente chega ou é trauma de nascimento, ou ali no terceiro trimestre, e coisas que acontecem externamente também começam a afetar. Regrediram um menino de 4 anos que tinha um hábito bem danado. Ele pegava a irmãzinha dele, enrolava no cobertor e começava a socar ela, com muita raiva. E os pais, claro que não queriam aquilo, ficavam sem entender o que estava acontecendo. Esse menino foi regredido. Terceiro trimestre, ele começou a relatar que os pais brigavam muito por conta de dinheiro, estresse, tudo problemas que estavam acontecendo na família e tinha muita raiva. Muita raiva. Então, ele relatava assim de uma forma tão clara o que acontecia. E então, aquele ato, aquele gesto que ele fazia com a irmã é toda a expressão daquela raiva que ficou associada. Tem muitas questões que ficam associadas. Então, são tantas coisas que podem acontecer que a gente não faz ideia. E a gente tem que entender o seguinte: tudo isso é percebido através da consciência daquele ser que está crescendo. Isso é percebido através do feto. Então, as interpretações que mais tarde vão criar as crenças e tudo mais, depende muito de cada pessoa. Então, basicamente, os 3 trimestres, as coisas mais importantes, isso são peculiaridades de cada trimestre, mas
Dentro de tudo isso, tantas outras coisas podem acontecer. Eu falei em termos extremamente gerais aqui, que já foram muito além quando eu aprendi de achar. É só um trauma de rejeição, é só um trauma de nascimento. Opa, peraí, tem muita coisa que pode acontecer.